ficar direto na continuação. Bom, gente, o solzão está ardendo aqui e nós, pela direção do Alê, nós estamos mudando de lugar, a gente está indo para debaixo das árvores, está todo mundo se movendo para lá e não importa o lugar que a gente esteja aqui, a gente tem essa vista linda, essa vista maravilhosa. E olha que imagem gostosa, que é a imagem bonita, olha isso. Todo mundo indo, cada um fazendo o que tem que ser feito. E às vezes a gente tem que ser assim. Muitas das vezes a gente insiste em ficar num lugar que não é pra gente ficar. E às vezes a gente não quer ouvir as pessoas, a gente acha que aquilo que a gente está fazendo está certo. Mas quando a gente ouve alguém que está à frente da gente, a gente com certeza vai desfrutar de momentos extraordinários. E aqui eu estou falando não daquilo que o Alê está falando, mas de muitas coisas que acontecem na nossa vida, no nosso dia a dia. Muitas das vezes a gente está insistindo em ficar em determinado local, mesmo a gente sendo atingido, sendo machucado. E aqui era o sol que estava nos incomodando um pouco, de prestar atenção naquilo que o Alê estava falando, pois o sol está muito quente. Mas às vezes você é estar na sua zona de conforto e ficar insistindo por algo que você sabe que não está dando certo, que você precisa se mover e muitas das vezes você não faz isso. Então, ouça o que o Senhor tem falado no seu coração, se mova, vá para algum lugar aonde com certeza vai ter algo bom e extraordinário, como essa sombra maravilhosa, esse ambiente top. E olha, gente, é surreal quando a gente começa a ser direcionado e a gente aceita esse direcionamento e com certeza a gente vai desfrutar dos melhores lugares, porque Deus tem algo interessante, importante e que vai nos ajudar em todos os momentos. Só basta a gente ouvir, só basta a gente entender, porque o mover do Senhor, Ele precisa para que a gente desfrute do melhor lugar. Começou a palestra e agora vamos ouvir o Alê, esse cara extraordinário que está nos mentoreando hoje. E olha isso, que imagem maravilhosa! Parece Jesus falando com o seu povo. Olha isso. Eu falo para vocês, eu me formei conhecido no ecossistema por ser um cara de abrir portas para as pessoas. 80% do time do Neto e do Thiago veio através de mim. O grupo de gestores só tem 2 que não vieram através de mim. Então assim, quando você entende que você é uma porta, as pessoas começam a te olhar e falar, aquele cara tem solução. Isso é muito poderoso. Se você for enxergado como alguém que sempre tem solução, mesmo quando você não tem, as pessoas vão te procurar porque você se tornou uma referência de solução. Você pode ser uma referência de problema ou uma referência de solução. Você pode fazer essa escolha. E eu sempre fui, no meu passado, uma referência de problema. Por quê? Porque eu me enfiava dentro do problema e não enxergava soluções. E aí, se eu não conseguia resolver os meus problemas, como é que eu ia ajudar alguém com alguma solução? E é isso que eu falei com vocês no começo disso aqui. Quando eu começo a servir as pessoas e tirar o foco dos problemas que eu tenho, eu olho para o problema da pessoa e falo, não, mas isso aí tá fácil de resolver. Tem um negócio que a gente tem dentro de nós, e aí eu não sou especialista para explicar cientificamente, mas a verdade é que a gente sempre olha para o problema dos outros como algo simples. Sempre os nossos problemas são ruins, sempre o nosso é pior. E a verdade é que você sempre vai resolver seus problemas quando você começar a olhar problemas dos outros e trazer solução.
Direto, tem várias pessoas que me procuram com algum tipo de problema, eu olho para a pessoa, primeiro dentro de mim eu falo, mano, por que esse cara estava achando que isso é um problema? Isso é tão simples de resolver, mas o que acontece? É o nível de consciência da pessoa, é a visão de mundo que ela tem, são as experiências que ela criou que fazem com aquele problema. E para mim é desse tamanho, para ela se torna um gigante. Fala assim, ó, Davi nunca olhou os problemas, não precisa repetir não. Davi nunca olhou os problemas dele como gigantes. Porque ele se acostumou a vencer várias batalhas. Ele foi treinado para isso. Então ele sempre começou a criar a perspectiva de olhar o tamanho do Deus e não o tamanho do problema. E isso muda como você enxerga as suas situações e as circunstâncias que você está vivendo. E por muito tempo eu sempre enxerguei os meus problemas como os piores do mundo. Não, mas eu fui abusado quando eu era criança. Não, mas aconteceu isso comigo. Meu pai me abandonou, minha mãe me deu, e isso e aquilo. E eu olhava para isso tudo e eu falava, eu sou um condenado. Só que eu não olhava para Deus. E aí quando eu começo a olhar para Deus, o tamanho dele e tudo que ele pode fazer, eu falo, mano, eu não vou mais ficar preocupado com meus problemas. Não, Alexandre, mas eu me preocupo. Sim, eu também me preocupo. Só que em vez de ficar me preocupando, eu preciso fazer alguma coisa com aquele problema. Então eu vou olhar a solução. E eu vou confessar para vocês aqui hoje, eu não ia falar isso, eu só falei para a minha equipe. Mas vocês estão aqui hoje por conta de uma solução. Era para a gente estar dentro do auditório lá. Só que como esse evento eu fiz ele beneficente, a gente não fez venda de ticket, o custo lá é alto. E aí eu falei, cara, eu não vou fazer o domingo lá porque o custo é alto. E aí eu falei, vamos olhar para uma solução. Eu tenho que vir para cá. Aí eu falei, cara, não faz sentido eu pagar 2 dias lá. Eu podia ficar olhando para o problema. Aí eu chamei a equipe ontem lá no camarim lá e falei, gente, é o seguinte, eu não estou no coração de pagar amanhã. Então nós precisamos fazer outra coisa. E aí eu falei, vamos fazer no parque. Vamos compartilhar, vamos entregar e vai ser lá no parque. Então, eu não posso ficar olhando para os problemas, eu tenho que focar na solução. Quando você é reconhecido por alguém que gera a solução, você começa a ser procurado pelas pessoas. E aí isso vai aumentar a sua... O Will falou a palavra exponencial, né? A exponencialidade está nisso. As pessoas vão te enxergar sempre como alguém que tem uma solução. E às vezes a solução não é você resolver algo tecnicamente para a pessoa. Eu sou um cara que eu tenho solução através da palavra. Tem coisas que eu falo que eu nem consigo me reconhecer. Tem coisas que as pessoas às vezes me perguntam e eu falo coisas para ela que talvez eu nem falaria para mim se eu estivesse na situação dela. Mas é sobre algo que o Senhor me entregou. Ontem lá com aquele rapaz, cara, eu falei uns negócios dele no ouvido ali que eu tenho convicção, não foi de mim. E aí ele explodiu lá. Porque quando você se deixar ser usado pelo Senhor para gerar a solução e não ficar olhando a sua condição, a sua inteligência cognitiva, a sua expertise técnica, cara, você vai ser usado naquilo que a pessoa precisa. E isso vai mudar completamente os seus resultados. Porque você vai se tornar uma pessoa, fala assim comigo, relevante. Relevante. O Senhor te fez. Olha para quem está do seu lado e fala assim, o Senhor te fez. O Senhor te fez para ser relevante. Não insignificante. Não insignificante. Para deixar uma marca nessa geração. Fez para deixar uma marca nessa geração. Não precisa repetir isso agora. Mas tá bom, repetir tá bom. Fala assim você, como é que é seu nome? Hã? Claudionor. Antonor? Claudionor. Claudionor. Fala assim, Claudionor fala assim, eu sou
Eu sou relevante. relevante. Não se esqueça disso. Você não é insignificante. Por que eu falei da comparação e agora trazendo esse contexto da relevância e da insignificância? Se você procurar a menor árvore aqui, você vai se comparar com as outras, ela pode se tornar insignificante nesse ambiente. A primeira coisa que eu fui contemplar foi olhar para a grama. Eu falei, para que eu estou olhando para a grama? E aí, quando eu fiquei olhando para a grama, eu percebi o quanto de relevância a grama tem. Quais são o que a grama proporciona? Quem pode me ajudar aí? Cadê o que a grama pode nos ajudar? Evitar a erosão. Evitar a erosão, do solo, escoamento de água, evita a perca de água. evita a perca de água. O que mais? Tem alguém que entende mais disso aqui? Oxigenação da terra. E você pisa nela todo dia e para você ela é, no dia a dia, irrelevante. Antes é uma praga. Aí você tem que ficar tratando da grama e tal, você tem, né, aqui tem um investimento para cuidar da grama, enfim. Só que se você perceber que não tem nada irrelevante na criação, e tudo tem um propósito e um benefício e gera um objetivo, e cumpre uma missão, você vai começar a olhar para as pessoas e falando assim, cara, qual a relevância que o Alexandre pode ter na minha vida? E não olhar para os defeitos do Alexandre, para a sua natureza humana, mas sim para aquilo que ele pode gerar de relevância. E aí você olha para o seu amigo de trabalho, para o seu colega da faculdade, para quem for, e sempre começa a buscar a relevância que ele pode gerar na sua vida e como que ele vai poder contribuir com isso. E quando você é uma